dia que nós estamos hoje, gente? Qual o dia? Isso mesmo, o dia abençoado do Eterno, o dia que Ele nos presenteou, que Ele nos deu para o quê? Para santificarmos, para louvarmos o seu santo nome, para conhecermos o Eterno, para conhecermos os seus caminhos, para nos reunirmos em mais essa congregação, nos reunirmos para aprender sobre o Eterno, para aprender sobre os seus caminhos, a sua palavra. Isso mesmo, porque nós sabemos que não só de pão se vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Eterno. E esse dia, o dia santo e abençoado do Eterno, que Ele nos deu para santificar, para separar, para não fazermos desse dia um dia comum, mas fazermos desse dia o dia de delícia, o dia de nos deliciarmos na sua presença e nos alimentarmos desse pão que é a sua palavra. Que maravilha nós estarmos mais uma vez reunidos para falarmos, para aprendermos e para ouvirmos da boca do Todo-Poderoso. O Eterno é grande e a sua misericórdia que se renova a cada manhã. E é por causa dessa misericórdia que nós temos mais uma chance, gente. Mais uma oportunidade, mais um Shabat na nossa vida. Que motivo de grande alegria nós temos. Não apenas por estarmos no Shabat, mas por termos a oportunidade e principalmente agarrarmos essa oportunidade. E eu, que me chamo Kessia Fastá, estamos aqui reunidos, eu e você, no canal Teshuvá Total, para mais uma porção da Torá. Isso mesmo, para a gente fazer um resumo desse tesouro inestimável que o Eterno nos deu, a nossa herança, a nossa porção, que tem que ser diária, tá? Não pode ser só no Shabat, não. Shabat tem que ser porção dobrada. Certo? Gente, eu tô muito feliz, um motivo de alegria maior. Olha só, deixa eu colocar desse lado. Olha só o que chegou, isso mesmo, direto do Brasil. O meu livro chegou, tô muito feliz, né? Shabat é o dia de alegria, então o meu dia se tornou ainda mais feliz, porque agora eu tenho esse manual, né? O manual do Shabat, digamos assim. Eu quero agradecer de todo o coração ao professor Marcos Felipe. Eu ainda não falei para ele, porque eu sei que ele está em viagem e eu não quero atrapalhar a viagem, né, para a Terra Santa. E quero agradecer de todo o meu coração, Raquel Castro, que o Eterno te abençoe, minha querida. Você é bênção nas nossas vidas. Imagino, eu olhando para o livro, eu fiquei imaginando o trabalho que você teve para fazer isso aqui. Que o Eterno te retribui. Cada segundo que você passou para nos dar esse presente. Que o Eterno te retribua com grandes bênçãos. Que o Eterno abençoe você, toda a sua casa, toda a sua família. E que Ele seja a tua herança. Que Ele toque no teu coração todos os dias da tua vida por esse grande presente que você, com todo amor e carinho, nos deu. Muito obrigado. Você usou o teu tempo para nos abençoar. Assim como o professor Marcos Felipe, né? Muito obrigado, professor. Que presente lindo o senhor me deu. Eu e o Bionivicto, nós estamos devorando ele, né? Estamos lendo, estou ensinando ele a ler português. Então, eu estou usando esse livro para fazer isso também. Então, que o Eterno os abençoe. Gente, nós estamos em mais um Shabat e começaremos, né? Aliás, vamos continuar mais uma porção. O Eterno todo Shabat nos ensina e estamos aqui mais uma vez e não vamos perder tempo porque essa porção, ela é um pouquinho grande, né? Por isso não vamos perder tempo, ou melhor, a gente não perde tempo aqui, né, gente? A gente ganha tempo, então vamos lá começar a nossa porção e que o Eterno venha falar ao meu coração, que o Eterno venha falar ao seu coração, né? E tudo aquilo que Ele tem para nos falar nessa pequena porção, né? Nesses minutos que nós teremos juntos.
então que ele venha usar da maneira que agrada o coração dele. Abra o teu coração, abra os teus ouvidos, prepara o teu coração e tudo aquilo que você ouvir, coloque no seu coração. Que o Eterno venha falar conosco. A porção dessa semana se chama Emor, ou seja, fale. O Eterno, né, ele nos tira do Egito com a sua mão forte, ele nos faz passar pelas águas. Eu sempre gosto de falar isso, de repetir para que a gente não esqueça. Ele nos faz passar pelas águas e essa mesma água destrói os nossos inimigos. Nós finalmente chegamos ao Sinai e lá, né, onde o Eterno fala com Moshe, onde o Eterno ensina ao povo de Israel a sua vontade, o seu querer, né, o ser santo. É lá que nós estamos agora. E Moshe, ele sobe o Monte Sinai para receber a nossa herança ortogada, né? Pela mão do Eterno. A mão do Eterno escreve a nossa herança e dá para Moshe. E Moshe passa 40 dias lá com o Eterno ensinando tudo para ele. Mas no meio disso tudo, né, no meio dessa bênção que é Moisés estar lá com o Eterno, aprendendo para ensinar, acontece algo. Nós construímos um bezerro de ouro, né? E chamamos ele de Deus. O Eterno se enche de ciúme porque ele é um Deus zeloso, mas nós temos alguém para interceder por nós, Moshe. Moshe, que é o homem que tem um coração manso, cheio de amor pelo seu povo, ele chega diante do Eterno e diz: se o Senhor não perdoar esse povo, que é o meu povo, né, que é o teu povo, então risca meu nome daí. E o Eterno, que era a vontade dele também, porque se não fosse ele não faria, o Eterno perdoa e continua ensinando. Ele pede para o povo de Israel fazer o Mishkan, um tabernáculo, por quê? Porque ele quer habitar no meio do povo. E aí, desse tabernáculo, né, tudo pronto, tudo preparado, o Eterno desce na nuvem, a glória do Eterno desce na nuvem, consome as ofertas, mas algo acontece. Os filhos de Arão faz algo que não foi pedido pelo Eterno. Todo mundo está prostrado diante da glória do Eterno, mas os dois sacerdotes, eles não estão prostrados. Eles vão fazer algo que o Eterno não pede. E então o Eterno mata, né? Diante do Eterno eles morrem. E aí, a partir daí, o Eterno, a partir dessa morte, o Eterno, ele começa a nos ensinar a pureza, nos preparando para nos ensinar a santidade. E aí o Eterno começa a nos ensinar a santidade que vem dele, a santidade que ele determina. Por quê? Porque o Eterno é santo. E para o Eterno viver no meio do povo de Israel, o povo de Israel tem que ser santo como o Eterno é santo. Então o Eterno, a partir daí, ele nos ensina a não vivermos como as pessoas do Egito, como as pessoas, né, como as nações que o povo de Israel entraria nos seus costumes. O Eterno, ele quer separar esse povo para se tornar um povo santo, né? Ele quer nos separar para ele, para que nós nos tornemos um povo santo e não segundo os atos abomináveis dessas nações, né? As nações de onde o povo foi tirado e a nação de onde o povo entraria, a terra prometida do Eterno ao seu povo, né? Mas para que o Eterno estava fazendo isso? Para que a terra que estava vomitando aqueles habitantes também não vomitasse o povo de Israel. E também porque o Eterno habitaria no meio do seu povo. Então, o Eterno precisaria de santidade para que... Gente, sem santidade, ninguém consegue ver o Eterno. Se você não tem santidade, você morre diante dele, certo? Então, na porção da semana passada, o Eterno ele começa a ensinar a santidade para o povo de Israel, né? Para o povo de Israel.
Essa semana, o Eterno ele vai falar da santidade, é praticamente a mesma coisa, mas agora se referindo aos sacerdotes e ao sumo sacerdote, né? Então, o que nós vamos ver agora, o Eterno primeiro fala ao povo de Israel, aí agora ele se refere, ele vai se referir, ele vai falar, ele está falando aos sacerdotes. É a maneira de santidade que ele quer para os sacerdotes, aquelas pessoas que estão diante dele, representando o povo para ele e representando ele ao povo. Então, essas pessoas, eles têm, digamos assim, eles têm que estar um pouco mais à frente, é pedido mais a eles, né? Por quê? Porque eles são aqueles que representam o povo diante do Eterno e que representam o Eterno diante do povo. A gente, é claro, não vai poder ver tudo, porque é bem extensa essa porção, né? Então, nós vamos ver apenas alguns versículos do capítulo 23, e aí vamos passar para as festas do Eterno, ok? Vamos lá, gente, vamos começar para a gente já não perder tempo. Adonai disse a Moshe, fale aos sacerdotes, aos filhos de Arão. Primeiro ele vai falar, né? Ele falou ao povo, agora aos sacerdotes, depois ele vai falar para o sumo sacerdote, né? Aquele que estava na tenda do encontro, com o óleo ungido sobre sua cabeça, representando o povo, né? Diante do Eterno. Nenhum sacerdote se tornará impuro por nenhum membro de seu povo que morrer. Com exceção, aí ele vai dar exceção, né? De pai, mãe, filho, irmãos, ele poderá também se tornar impuro por uma irmã virgem que nunca se casou, ou seja, aquela que depende dele, né? Ele não se tornará impuro. Por quê? Porque ele é Baal. O que é Baal? Baal é o Senhor, né? Ele é o dono, né? É ele que está ali representando, como eu falei, o Eterno diante do povo. No seu povo, dono, né? No seu povo para profaná-lo, ou seja, ele não pode se tornar impuro para não profanar o povo, né? Mas será que o Eterno ele está falando isso sobre a morte, né? Sobre pessoas, impedindo os sacerdotes de ter luto? Será que é isso, né? Vamos ver, vamos continuar vendo. A gente vai ver um pouco sobre isso. O sacerdote não farão calvas na cabeça, não rasparão o canto da barba, nem cortarão pedaços de sua carne. Em lugar disso, devem ser santo para seu Elohim e não profanar-lhe o nome, pois eles são os que apresentam a Adonai a oferta feita pelo fogo. O pão de seu Elohim devem ser santos, eles, os sacerdotes, né? O Eterno, esses atos eram, entre aspas, né? Atos de quem estava em luto, entre aspas. A gente vai ver sobre isso aí, vai ver o porquê que o Eterno está falando isso para os sacerdotes. E ele não falou apenas para os sacerdotes, ele também falou para o povo, né? Para o povo de Israel. Ele também disse para o povo de Israel não fazer isso. E agora, gente, depois de falar para os sacerdotes, eles não poderiam ser impuros. Por quê? Porque eles estavam diante do Eterno. Então, o Eterno ele faz restrições para os sacerdotes. Eles não poderiam, por exemplo, se casar com uma prostituta, se casar com uma viúva, né? A não ser, se você ler, se eu não me engano, em Ezequiel, que fosse uma viúva de sacerdote. Eu li isso ontem. E o Eterno ele faz restrições para os sacerdotes porque eles estão diante do Eterno. Inclusive, assim como a oferta, se ela tivesse um defeito, também não seria aceita. O sacerdote, por exemplo, que tivesse um defeito físico, ele não poderia entrar no Santo dos Santos. Ele seria sacerdote, né? Porque era filho de Arão. Ele comeria das ofertas, né? Do Eterno, da mesa do Eterno,
mas ele não poderia entrar no Santos dos Santos para servir o Eterno. Por quê? Porque assim como a oferta não poderia ter defeito físico, né? O sacerdote também não poderia ter defeito nenhum. Ele teria que ser exemplo, né? Ele teria que ter perfeição diante do ser humano e diante do Eterno. Então, o Eterno, ele diz que o sacerdote não poderia estar diante do Santo dos Santos se ele tivesse algum defeito. E aí ele fala para os sacerdotes e agora ele vai tratar o sumo sacerdote, né? O sacerdote mais elevado entre seus irmãos, que teve o óleo da unção derramado sobre a cabeça e foi consagrado para vestir as roupas, não deixará de arrumar o seu cabelo, nem rasgará suas roupas no caso de morte, né? Não se dirigirá para um local onde se encontra um corpo sem vida e não se tornará impuro, ainda que seu pai, sua mãe, aí ninguém da família que morrer, o sumo sacerdote poderia se tornar impuro. Ele não sairá do santuário nem profanará o santuário de seu Elohim, pois a consagração do óleo da unção de seu Elohim está sobre ele. Eu sou Adonai. Vocês lembram quando os filhos de Arão morreu? Arão e seus filhos estavam na tenda, né, sendo ungidos como sacerdote, e eles não puderam sair da tenda para velar ou para enterrar os seus mortos. Na verdade, eles não têm esse ato que nós fazemos no Brasil e também aqui na Noruega. Aqui na Noruega leva mais ou menos 1-2 semanas para alguém que morreu ser sepultado. No Brasil, se eu não me engano, é 24 horas, eu não sei, não lembro bem. Mas o povo de Israel, né, eles não fazem isso. A pessoa morre, eles já enterram, né? Então, o sumo sacerdote, ele não poderia sair da tenda do encontro, assim como Arão também não saiu da tenda do encontro para enterrar os seus filhos, né? Então ele não poderia sair da tenda do encontro. Mas ele que estava na tenda do encontro, por exemplo, num dia de Shabat ou durante o dia, porque todos os dias tinha essa oferta, né? Eram 2 ofertas por dia, então tinha sempre o sumo sacerdote, aquele que estava servindo. Ele não poderia se tornar impuro por nada. Por quê? Porque ele estava sempre diante do Eterno, dando ao seu povo, né? Dando ao Eterno, desculpa, o pão do Eterno, digamos assim, porque foi isso que ele disse, né? O pão do Eterno, ou seja, ele estava dando ao Eterno as ofertas do povo de Israel, né? Então ele não poderia se tornar impuro por nada. Mas, gente, eu me perguntando por que o Eterno ele não permite, né, que o sacerdote se torne impuro, né? Os sacerdotes, por exemplo. Na verdade, ele não impede que os sacerdotes eles tenham um luto, né, pelos seus familiares próximos, como a gente viu aí. Mas o sumo sacerdote não. Só que, como a gente vê aqui, olha só, o que o Eterno ele pede, né? Ele pede aqui que ele não faça calva na cabeça, né? Que ele não rape o canto da barba e que ele não tire pedaços da sua pele, da sua carne. Mas por que o Eterno ele pede isso? Eu sempre me perguntei. E aí eu descobri. Geralmente esses rituais, gente, principalmente de, como é que fala, meu Deus? Rituais fúnebres do povo do Egito e do povo de Canaã, esses rituais não eram apenas, digamos assim, um ritual que a gente tem, né, de pegar a pessoa morta e velar e enterrar. Não. Todo o ritual fúnebre desses povos, eles eram focados nos seus deuses.
Eu vou ler aqui para vocês, eu coloquei aí, numa Bíblia que eu tenho aqui, de arqueologia, sobre esses rituais, tá? E vocês vão ver que esses rituais de raspar a cabeça, de tirar pedaço, de rasgar roupa também, de marcar o corpo com tatuagem, eram rituais para deuses da morte, porque eles criam nessas coisas. E o Eterno é santo, ele jamais aceitaria isso. Nas antigas regiões pagãs, acreditava que a tatuagem protegia uma pessoa de mágicas perniciosas. Algumas tatuagens também indicavam que a pessoa pertencia a certo deus oculto. As mais antigas evidências de tatuagem do Antigo Oriente Médio, porém, algumas tatuagens de fertilidade feita de terracota no período neolítico. Enfim, ele está falando aqui, eu não vou ler tudo porque a gente não vai ter tempo, tá? Ele está falando aqui que a tatuagem, ela era feita pelos deuses, né? Para os deuses, em rituais para os seus deuses. Aí olha aqui embaixo, ó. O povo do Egito do Reino Novo, usava tatuagem representando Bes, o deus do nascimento e do lar. No tempo da Mesopotâmia, os escravos eram marcados com ferro ou tatuagem com o símbolo do respectivo templo ao qual pertenciam. Como a tatuagem, a autolaceração no Oriente Médio estava associada com a morte. Porém, as mulheres da Mesopotâmia se cortavam em sinal de tristeza e no culto à fertilidade dedicada a Baal. A autolaceração também estava associada com o lamento pela deidade falecida. É provável que a proibição, a tatuagem e a autolaceração dos mortos bíblicos, né, seja por causa disso. Por quê? Porque as pessoas, elas se tatuavam e se dilaceravam, arrancavam os pedaços. Tinha gente que arrancava a barba com a mão, né? Isso eram atos, gente, de cultuais para deuses, né? Então o Eterno, ele não aceita isso. Eu poderia ler tudo direitinho, mas o que eu quero dizer é, o Eterno, ele, como ele disse, né? Ele será adorado e exaltado pelo seu povo, né? Ele será honrado por aqueles que estão perto dele. E ele jamais vai aceitar algo desse tipo. Então ele vai cortando tudo, como por exemplo, o sacrifício fora do tabernáculo, que também era um ato de idolatria. Assim como a tatuagem, assim como arrancar os pedaços do corpo, né? Como raspar o corpo, aliás, os pelos, né, da cabeça do corpo, eram atos de idolatria para os deuses que cuidava dos mortos, né? A pessoa teria que fazer isso em ato de humilhação diante desse Deus para que essa pessoa fosse salva, né? Para que ela não tivesse a sua alma indo para o inferno, né? Tivesse êxodo na sua morte. Então, eles faziam tudo isso. Isso eram rituais para deuses, né? Os rituais de fúnebre. Quando a pessoa ia fazer mumificar alguém, tinha todo um ritual aos deuses do Egito. Quando alguém de Canaã morria, tinha todo um ritual aos deuses cananeus, né? Como Baal, como a deusa da fertilidade, né? Então, o Eterno, ele jamais aceitaria isso do seu povo, certo? Então, gente, o que eu deduzi é que o Eterno, ele não proíbe o sacerdote ou
o povo de Israel de ter o seu luto pelo seu morto. Tanto que a gente viu que quando os filhos de Arão morreram, né? Arão, ele não comeu da oferta, né? Isso não foi imputado para ele como pecado. Por quê? Porque Deus conhecia o coração dele. Deus sabia que o coração dele estava doendo. O Eterno, ele não proíbe a pessoa de ter o luto. Ele proíbe a pessoa da idolatria. Seja lá pelo que for. Morra, mas não cometa idolatria, né? Então é isso que o Eterno está protegendo o seu povo da idolatria. Então agora vamos seguir, né, gente? Eu vou correr, porque esse é um assunto que eu amo demais, de paixão. Eu tenho muito material sobre isso e o desejo do meu coração um dia é parar e colocar tudo no lugar e fazer um estudo sobre isso, os encontros marcados do Eterno, né? Como eu falei, a gente só vai passar, né, por todos os encontros marcados do Eterno e não dá tempo da gente fazer tudo, né? Então vamos só passar um pouco para você que não sabe, que não conhece, aprender um pouco, e para você que já conhece, trazer a memória novamente, né, sobre os encontros marcados do Eterno. Tempos designados, festas de Adonai. A palavra para esses tempos, né, marcados do Eterno, designados, as festas, é moedim, né, que significa um compromisso, agenda, ou seja, um tempo fixo ou estação do ano. Também é um sinal, como nomeado de antemão, agendado, um sinal, tempo. A mesma palavra também é utilizada em Gênesis, né? Quando o Eterno ele fez as luminares no céu para marcar os tempos. Então, isso daí também é moedim, né? E, gente, se nós nos aprofundarmos na festa do Eterno, você vai se apaixonar como eu me apaixonei. Porque se a gente vê o Eterno em todas as suas festas, nas 8 festas, né? Não são só 7, são 8 festas. Ele vai sempre nos mostrar o plano de redenção do Eterno para a humanidade. Eu costumo dizer que as festas do Eterno são ensaios gerais de um grande drama de redenção. É assim que eu vejo todas as festas dele. Em todas as festas, ele proclama o seu Redentor, o Machia, o ungido do Eterno, aquele que traz essa redenção para nós através do Eterno. Vamos lá começar. Capítulo 23 é aí que a gente começa a falar sobre as maravilhosas festas do Eterno, sobre os encontros marcados do Eterno. Capítulo 23. Adonai disse a Moshe: fale ao povo de Israel os tempos designados por Adonai, que vocês devem anunciar como convocação sagrada. São os meus do Eterno, não é meu da Cassie, não. Tempos designados. É tempo designado, gente. A gente não pode mudar. Se ele designou um dia, se ele designou uma data, um horário, nós não podemos mudar. Assim como a gente não pode mudar o nosso dia de nascimento, a gente não pode mudar aquilo que o Eterno determinou, gente. Então, ele marca conosco esse encontro, né, para que nós possamos estar diante dele. Mas aí você se pergunta, mas essas festas, ou melhor, esses encontros marcados, são só para o povo de Israel? Claro que não, gente. É para o povo do Eterno, porque as festas ou encontros marcados são do Eterno. Não são de um povo, é do Eterno. Opa. É do Eterno, gente. Vamos lá? É o que fala lá em Isaías 56. Olha só o que ele diz.
e aos filhos dos estrangeiros que se achegarem ao Eterno para servirem e para o amarem, né? Para amarem o nome do Eterno, sendo para ele por servo todos os que guardam o Shabat, não profanando, e os que se esforçam na aliança do Eterno, também os levarei ao meu monte e os farei alegres na minha casa de oração, e seus holocaustos, seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Essas festas, esses encontros marcados são para nós também. Sabendo disso, vamos lá conhecer um pouquinho sobre cada festa, conhecer um pouquinhozinho só. Gente, se vocês quiserem saber mais sobre as festas do Eterno, seus encontros marcados, tem bastante material aqui no canal Teshuvah Total. É só você procurar pela porção Emor, né? Os professores já deram muito estudo sobre isso. Todas as festas a gente estuda sobre elas, então você vai se aprofundar muito mais. Aqui a gente está só passando por cima, só peça. Só passando por cima. Vamos lá, gente, conhecer os nomes dessas festas. Eu coloquei aqui uma menorá para que a gente tivesse uma... E a gente vai usar muito isso, né, imagem hoje, para que a gente tivesse uma visão de todas essas festas. Falando primeiro os nomes de todas elas, né, e falando primeiro, deixa eu colocar aqui o apontador, falando primeiro o nome de todas elas para a gente conhecer cada uma, né, e falar sobre elas, né? Por quê? Porque elas também são luz para nós, né? Ela nos aponta a nossa redenção. Então, qual é a primeira festa? A primeira festa, que eu diria que é a menorá, aquela que aquele que é o recipiente que recebe a luz, né? É o Shabat. É a primeira, gente, é a primeira festa, o Shabat. Para mim, o Shabat é como se fosse a menorá, ele que ilumina, né? A cada Shabat nós paramos para aprender sobre o Eterno, aprender sobre os seus caminhos, aprender sobre tudo aquilo que ele nos passa. E aí vem a primeira festa, que é Pessa, no mês de Aviv, na primavera, né? No mês de Aviv, nós temos 3 festas, né? Que é as festas de primavera. Pessa, Matzah e Picurim, que é as primícias, né? No meio de todas as festas, nós temos a que nós estamos contando, né? Aquela que nós, nesse dia aqui, pegamos o molho e balançamos, né? Para começar, então, a contagem. Nós estamos contando e em 20 dias nós entramos na festa de Shavuot, certo? E aí vem Yom Teruah, a quinta festa, que são já no mês de Tishrei, no outono, né? Yom Teruah, no dia 1º, que é o início do ano, né? E o início do mês também. Aí vem, depois de Yom Teruah, 10 dias, Yom Kippur, né? Que é o dia da expiação. Depois de 5 dias, nós entramos em Sukkot, a festa da grande alegria. Vamos lá, gente, conhecer um pouco sobre cada uma dessas festas, né? Só um pouquinho. A primeira festa do Eterno, o primeiro encontro marcado dele conosco, é semanal. Nosso Eterno é um Deus festeiro. Vamos lá. 6 dias farás trabalho, né? O seu trabalho. No sétimo dia é Shabat, de descanso absoluto, uma convocação sagrada. Todo trabalho não farás. É um Shabat para quem? Para você? Para Adonai, em todas as tuas propriedades. A primeira festa é o Shabat. Isso mesmo. O nosso Elohim, o nosso
eterno, Rei do universo, é um Deus festeiro. E ele gosta... Peraí, gente, tem um negocinho aqui. E ele gosta de festa semanal, ele gosta de festa, é um Deus de alegria, ele gosta de ver o seu povo cheio de alegria. E ele nos concede essa festa maravilhosa, né? Mas, gente, pelo amor, as festas do Eterno é muito diferente daquilo que você tem como festa, tá? As festas dos seres humanos é regada de bebida, de prostituição, de droga, né? E quando a gente fala em festa, a gente já tem isso na cabeça, né? Então, por favor, não compare, não pense nessas coisas. É muito diferente que o Eterno traz para nós, né? As festas do Eterno, elas são momentos de elevação da nossa alma. É por isso que o Shabat ele é a primeira festa, né? É os tempos marcados do Eterno, para nós estarmos diante dele e não estarmos desapercebidos das estações, né? Dos tempos marcados do Eterno. É como se fosse aquela planta que está nascendo o brolho, aí você olha aquela planta e diz, olha, está chegando a primavera. O Eterno, ele não nos quer deixar despercebido com os seus tempos, né? Com aquilo que ele tem para nós. Então, ele coloca esses tempos marcados para nós, para que a gente não fique desapercebido com o tempo. E os tempos das festas do Eterno, né, elas eram determinados pelos luminares, né, a lua, o sol, né? E sabe o que é incrível? Eu lendo hoje, né, hoje pela manhã, eu percebi que os luminares, eles foram feitos no quarto dia, né? Eles foram feitos no quarto dia. E é ele quem nos aponta, eles quem nos apontam essas estações, né? As estações de festas do Eterno. Percebe o quanto o Eterno ele é incrível e detalhista, né? E olha só, eu trouxe esse texto em hebraico, não para a gente ler ele em hebraico, né? Mas porque eu quero mostrar algo a vocês, né? Eu quero que vocês vejam algo aqui. Gente, tem um negócio aqui, eu espero que não esteja aparecendo para vocês. Agora sim. Esse verso está em Shemot 20, capítulo 8, verso 11, que vai falar justamente do dia santo do Eterno, do dia que ele separou, né, para nós santificarmos. Nesse verso aqui, nesses versos aqui, 20, do 8 a 11, tem 3 vezes o nome do Eterno. Né? 3 vezes o nome do Eterno. Eu vou ler para vocês em português. Lembre-se do dia do Shabat para separá-lo para Elohim. Vocês têm 6 dias para trabalhar e realizar todas as suas tarefas. Mas o 7º dia é um Shabat para Adonai, seu Elohim. Não realize nele nenhum tipo de trabalho. Nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu gado, nem o estrangeiro que está com você dentro dos seus portões, dos portões da sua propriedade. Pois em 6 dias, Adonai fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Esse é o motivo de Adonai ter abençoado o dia de Shabat e de tê-los separado para si. Todos nós conhecemos esse texto, né? Todos nós conhecemos esse texto. Nós repetimos ele em hebraico, em português, todos os Shabbat, né? E olha só, aqui dentro desse texto, se você contar aqui, onde baixou a setinha de 3 em 3 letras, tem uma palavra maravilhosa dentro do texto que fala sobre o Shabat, esse texto que nós acabamos de ler. Que palavra é essa, gente? Teshuvá. O que significa Teshuvá para quem não sabe? Nós que sabemos estamos careca de saber. Mas para quem não sabe,
Techuvá significa retorno, retorno para o eterno, retorno para o seu caminho. E o Shabat também, ele é o quarto mandamento. O Shabat, ele é a representação de todas as festas do eterno. Por quê? Porque todas as festas do eterno é um Shabat. E vocês lembram que o que determina os tempos marcados do eterno são as luminares que ele criou quando? No quarto dia da criação. O eterno é... Cara, o eterno ele é cheio dos seus detalhezinhos, sabe? E quando a gente começa a ver essas coisas, a gente diz, o eterno é maravilhoso. A gente só pode ficar maravilhada com ele, né? Então, o Shabat é a representação dos moedim, dos encontros marcados, o testemunho de Adonai, e sem o Shabat nós não temos Techuvá, gente. Não tem como. Ninguém chegou para mim e disse, Kessia, você tem que guardar o Shabat. Ninguém falou para mim, nunca. Eu comecei a guardar o Shabat. Quando eu coloquei no meu coração, eu vou ler as escrituras toda, inteira. E aí eu disse, por quê que eu não guardo o Shabat? E a partir daí comecei a guardar o Shabat. E o Shabat é também o quê? Êxodos 31:16. E guardarão os filhos de Israel o Shabat para praticarem o Shabat por sua geração. É a aliança eterna. Gente, eu tinha bem mais coisas para falar, mas não vai dar tempo. A gente já está em 42 minutos e ainda tem as outras festas, então vamos continuar. Eu só quero dizer que o Shabat é o descanso para os que sofrem. Sem Shabat não existe Techuvá, gente. Não existe retorno para o eterno. Por quê? Porque é o Shabat que vai nos conectar ao eterno. Não é o dia apenas, né? Que já é abençoado, mas é o que o dia nos traz, essa bênção, essa santificação. Então, o Shabat, ele traz o descanso para quem está sofrendo, né? O descanso para quem está cansado, afligido, derrotado, preso, abatido. Ele é o descanso. O Eterno nos deu isso, por quê? Porque que tudo isso acontece com quem guarda o Shabat, porque você eleva a sua alma para o Todo-Poderoso. E por causa disso, o Todo-Poderoso, que nos alimenta com o seu pão vivo, né? Com o seu pão que alimenta a nossa alma, o nosso ser, ele tira de nós todas essas coisas, tudo que nos traz sofrimento, certo? Vamos continuar. A segunda e a terceira festa. Nós acabamos de passar por ela, por isso a gente não vai falar muito sobre ela, porque vocês já devem estar de mente fresca, né? Pessa e Matzot, porção dobrada. É assim que o Eterno começa os seus encontros marcados, né? E como eu já falei, nós conhecemos muito bem porque acabamos de passar por ela. Mas vamos refrescar um pouquinho a nossa memória, né? No primeiro mês, quando é que Pessa começa? No primeiro mês no 14º dia do mês, entre o pôr do sol e as trevas completas, é Pessa. E Matzah, no 15º dia do mês, é a festa das Matzotes para o Eterno. 7 dias de Matzote comerás. No primeiro dia, façam uma convocação sagrada e não realizem nenhum tipo de trabalho. Levem para Adonai as ofertas pelo fogo por 7 dias. No 7º dia haverá uma convocação sagrada e nenhum tipo de trabalho comum. Ou seja, são festas do Eterno, né? Tempos determinados, são sagrados. É Shabat no primeiro dia e no último dia. E nós já conhecemos muito bem os significados dessas festas, porque nós passamos por ela, né? Nós estamos, na verdade, no meio de uma festa agora, né? Aliás, nós estamos contando os dias para chegar nessa festa que a gente está esperando, né, gente? Faltam 20 dias. A quarta festa é a festa... Só um minutinho...
A quarta festa, gente, é Bicurim. O povo de Israel sai do Egito em Pêssar rumo ao Sinai, né? Passa pelo deserto e pelas águas para se purificarem de todo o fermento do Egito. Chegam ao Sinai e no 50º dia eles recebem a Torá do Eterno, né? Escritas, outorgada pelo dedo do próprio Eterno. Esse dia é o dia que o povo de Israel, né, davam as suas primícias, as primícias da cevada, da primeira colheita. A gente vai ver isso daí. E Yeshua é sacrificado em Pêssar. Por quê? Porque ele é o Cordeiro do Eterno, o Cordeiro Pascual, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fica na terra, né? E no terceiro dia ele ressurge dos mortos. A Bicurim é as primícias, né? Ele ressurge dos mortos como as primícias dos mortos, né? Que dormem. E quando ele ressurge das primícias, né? Como primícias dos mortos, sendo para nós, né? As primícias daqueles que dormem, sendo para o Eterno as suas primícias e para nós a restauração, né? Ele agora traz-nos a plenitude da Torá. O Eterno, ele dá o seu cordeiro que morre, fica na terra durante 3 dias, no terceiro dia ele ressurge como as primícias dos mortos e agora ele vai plenificar essa Torá nos nossos corações, gente. Ele morre em Pêssar e ressurge nessa festa, na festa das primícias. Fale ao povo de Israel, depois de entrarem na terra que dou a vocês, né? E colherem os primeiros grãos maduros, tragam um feixe, o Homer, né? Nós estamos nessa contagem de primícias da colheita ao sacerdote. Ele moverá o feixe diante de Adonai para que vocês sejam aceitos. O sacerdote moverá no dia seguinte ao descanso de sábado de Pêssar, né? No dia em que mover o feixe, ofereça um cordeiro de 1 ano como oferta pelo pecado, para Adonai, como oferta para Adonai, desculpa. Essa era as primícias da primeira colheita, que era a colheita de cevada, gente, do povo de Israel. E esse dia era o dia em que se movia, né, como eu falei, a planta de cevada da primeira colheita de Israel. Como eu falei, Yeshua, ele é a primícia da ressurreição, a primícia dos que dormem, né? O trigo que foi jogado na terra, né? Mas esse trigo, ele trará frutos, né? Esse trigo, ele fará frutos. A próxima festa, que é a quinta festa, é a festa de Shavuot. Nós estamos esperando por ela. Em 20 dias nós entraremos nela, né? A festa de Shavuot desse ano, ela vai ser dia 25/5 ao pôr do sol até o dia 26 ao pôr do sol. Shavuot é o dia da outorga da Torá, né? E ela é também, gente, a segunda das 3 maiores festas, né? Quando o povo tinha que subir a Israel. A primeira era Pêssar e a terceira era Sukkot. Então, Shavuot é a outorga, né? O aniversário, digamos assim, da outorga da Torá. Vamos lá. Shavuot. Vamos ver quando é que ela acontece. E contareis para vocês desde o dia seguinte ao dia de descanso do sábado de Pêssar, né? Isto é, desde o dia em que levarem os feixes do Homer, para serem movidos,
7 semanas completas serão, né? Tinha que contar 7 semanas, que dá 50 dias. Até o dia seguinte da 7ª semana, contem 50 dias e então apresentem uma nova oferta para Adonai. Levem pão de seus lares para o movimento. 2 pães feitos com 4 litros de farinha pura, assadas com fermento, como primícia para o Eterno. Ou seja, nessa festa, né, que era a festa depois da contagem, né, que nós estamos fazendo agora, a contagem do Homer, contava-se 50 dias, né, e aí nós chegaríamos na festa de Shavuot. Nessa festa, teríamos que fazer 2 pães, de 2 litros cada um. Mas Shavuot, gente, ela pode nos ensinar ainda mais. Porque Shavuot também era o início de uma nova colheita. E dessa vez, este dia celebra a colheita de trigo, com a oferta de movimento 2 pães de massa fermentada, né? Os frutos novos, né, eram levados aos sacerdotes para serem oferecidos diante do Eterno. E sabe o que isso lembra, gente? Esses 2 pães, as 2 tábuas escritas pelo dedo do Eterno. As 2 tábuas que ele nos deu. Isso mesmo, eu acho que eu tô correndo rápido demais, mas se eu não correr não vai dar tempo da gente ver, né? Na verdade, eu tô pulando muita coisa aqui, gente. Eu amo esses assuntos. Eu sou completamente... Eu estudo há muito tempo sobre isso, então eu preparei muita coisa e acaba que não dá tempo de passar tudo, né? Então, esses 2 pães, eles representam as 2 tábuas do Eterno, que foi dada ao ser humano. E ele sempre produz muitos outros frutos, muitos outros pães, né? Por quê? Porque quando você dá ao Eterno a sua primícia, você é abençoado. Então, quando você é abençoado, você tem muito mais, muito mais. Essas 2 tábuas, que são a representação da Torá do Eterno, ela traz muito mais frutos, frutos de arrependimento, santidade e pureza. E Yeshua, nosso Cordeiro, né, de Deus que tira o pecado do mundo, ele disse aos seus alunos: fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Hoje, meus amores, além de termos esse pão da vida em nossa vida e no nosso viver, temos também, pela graça do Eterno e pelos méritos do nosso Mashiach, o poder que vem do alto para aprender a praticarmos a santidade. O Eterno nos dá a Torá nesse dia. E nesse dia também, né, depois da ressurreição da primícia, das primícias do que dorme, ele também nos reveste de poder. E esse grão que foi jogado na terra, né, esse grão que foi jogado na terra, que caiu na terra, lá em João 12:24 está escrito: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, será apenas um grão como qualquer um outro. Mas se ele morrer, dará muito fruto. Esse grão que cai na terra morreu, mas foi as primícias dos que dormem, gente. E lá em 1 Coríntios e também em 2 Timóteo, todos os crentes arrependidos, né, aqueles que fazem techuvá, aqueles que creem, faz techuvá, eles também ressuscitarão fisicamente. Ou seja, essa primícia, ela deu fruto, essa semente de trigo que caiu na terra, né, ela deu fruto, ela trouxe poder para aqueles que procuram e trouxe frutos, as primícias, né? Então, gente, a partir do dia que o povo trazia esse feixe, né,
e o sacerdote movia diante de Adonai, nós começávamos a contar os dias para recebermos esse tesouro, a nossa porção, o que nos leva à vida, o que nos leva à santidade, né? O que nos leva à vontade do Eterno, à Torá do Eterno. E foi também nesse dia, no mesmo dia que ele nos deu a Torá, que ele derrama poder sobre aqueles que creem, né? Para que eles tenham poder de cumprir aquilo que ele nos dá, de segurar, de agarrar essa herança e nunca soltar, e sermos capazes de viver e de agradar ao Altíssimo. E sermos também, por causa disso, né, as primícias do Eterno, quando o seu filho voltar, né, quando o seu filho voltar em glória. Vamos correr, gente, que ainda tem um pouquinho e já passamos já quase da hora. No mesmo dia, faça uma convocação sagrada, não realize nenhum tipo de trabalho comum. Este é um regulamento permanente para todas as gerações, não importa onde vocês vivam. Quando colherem os grãos maduros produzidos por sua terra, não colham todos os cantos e juntem as espigas de grãos deixadas pelo cefeiro. Deixem-nas para o pobre e o estrangeiro. Eu sou Adonai, o Deus de vocês. O Eterno, ele pede para que nesse dia, né, a gente não trabalhe, é uma convocação sagrada, mas no meio de todo o ensinamento dos seus tempos determinados, ele dá uma paradinha e aqui no verso 22 ele vai lembrar a nós que nós temos o dever de dar àqueles que não têm, para que eles também possam, assim como nós, cumprir esse mandamento, esse ensinamento e estar também junto com nós, com as suas, com o seu, com a sua botija cheia de azeite, né? E queimando, digamos assim, com a sua lâmpada acesa, né? Assim como nós temos que ajudar aqueles que não têm, para que eles possam ter e cumprir as festas do Eterno, que não são festas como as festas do mundo, né? Como as festas seculares, cheias de riqueza, cheias de ter. Não, as festas do Eterno são simples, mas aqueles que não têm, nem o simples, nós devemos supri-los, né? Para que eles também possam. Vamos continuar, gente. Agora nós vamos passar para as 3 festas, né, encontros marcados e tempos designados de outono, do mês 7º, né, que é o mês que começa o ano, que o Eterno determinou para que começasse o ano. Yom Teruah, ou Rosh Hashanah, como conhece, né, a cabeça do ano. Nesse ano vai ser dia 15 de setembro, ao pôr do sol, né, 1º de Tisrei. Então, é nesse dia que começa Yom Teruah, ou conhecido como o dia da trombeta. Foi nesse dia que o Eterno determinou para que fosse o início do ano, gente, tá? É aí que começa o que nós conhecemos como Ano Novo. E também é o dia que nós cremos que o nosso Mashiach nasceu, né? O dia que nós cremos também e ele voltará e consigo trará a redenção. Yom Teruah. Quando que é esse dia? Adonai disse a Moshe: fale ao povo de Israel, no 7º mês, o 1º dia do mês, deve ser para vocês um dia de descanso solene, memorial de toque de shofar, convocação sagrada. É a festa de Shavuot, produzindo para você primícia dos grãos de trigo e a festa da colheita da viração do ano.
O ser humano ele pode até tentar trocar essa data, né, de início de ano, mas a data que o Eterno estipulou, que o Eterno fez para início de ano, é essa data, tá bom, gente? É a data que começa, né, um novo ano, a data do chofar. Este dia é o dia do toque de trombeta, chofar, né? O povo chama de trombeta, é o dia do toque do chofar. Chamando todos para arrepender-se, né? Era a festa de preparação para o dia da expiação. Isso mesmo. Por quê? Porque no dia de Yom Teruah, que é o primeiro dia do mês, nós contamos 10 dias. E depois desses 10 dias, nós vamos entrar no dia mais solene, na festa mais solene, né? Então, ela é o dia da trombeta que nos chama ao arrependimento, gente. E nessa festa de chofar, do chofar, o chofar é tocado 100 vezes, né? E existem 3 tipos de toque, né, com o chofar. É o tequiá, que é um toque reto e longo, né? Shevarim, que são 3 toques mais curtos, e o teruá, que são 9 toques rápidos, né? Em séries curtas. Isso é feito 11 vezes no total de 99 toques, e o toque final é conhecido como a última trombeta ou o último toque, né? Isso te lembra alguma coisa? Opa! Quando colherem os grãos maduros produzidos por sua terra, não colham todos os cantos do campo e juntem as espigas de grãos deixadas pelo ceifeiro. Deixem-nas para os pobres, né? Eu sou Adonai, o Deus de vocês. Adonai disse a Moshe: fale ao povo de Israel, no 7º mês, no primeiro dia do mês, deve ser para vocês um dia de descanso absoluto, para que se recordem uma convocação sagrada anunciada com o som do chofar. Então, era essa a festa, né? Era no primeiro dia de Tisrei. Lá na frente, quando a gente estiver terminando, eu vou mostrar para vocês os significados resumidos dessas festas, tá bom? Mas vamos só passando para a gente ver o que cada uma significa mais ou menos, tá bom? Bem corrido. Depois da festa de Yom Teruah, se contava 10 dias. Esses 10 dias eram os dias de arrependimento, onde o povo de Israel se arrepende, onde o povo de Israel, né, jejua, onde o povo de Israel faz suas orações, onde o povo de Israel faz as suas reflexões daquilo que eles fizeram ou deixaram de fazer, né, assim que eles se preparam para o dia mais solene, que é a 10ª festa, o dia de Yom HaKippurim, que é o dia da expiação. A gente já aprendeu um pouco sobre ele, né, na porção passada. E nesse ano, essa festa ela vai acontecer no dia 24 de setembro, ao pôr do sol, até o dia 25 ao pôr do sol, tá, gente? Se vocês quiserem notar aí, fiquem à vontade. Adonai disse a Moshe: o 10º dia desse 7º mês é Yom HaKippurim. Realize uma convocação sagrada, humilhem-se e tragam a Adonai uma oferta feita pelo fogo. Ele será para vocês um Shabat de descanso absoluto. E vocês se humilhem, descansem no seu Shabat da tarde do 9º dia do mês até a tarde do dia seguinte. Ou seja, é um dia de muita humilhação, onde nós humilhamos a nossa alma diante do Eterno. Não apenas para que o Eterno nos perdoe, mas principalmente esse dia é o dia de expiação pelo ser humano, né? Pelos povos, pela humanidade. É o dia que nós esperamos ansiosamente
pela misericórdia do Eterno, para que Ele nos perdoe, para que Ele perdoe a humanidade. É o dia da expiação para o povo de Israel e para os seres humanos, gente. Então, é o dia que nós esperamos pela misericórdia do Altíssimo. A próxima festa passamos por Yom Teruah, dia do toque, né? Passamos por Yom Kippur, o dia mais solene. É a única festa que a gente não se alegra, é a festa que nós humilhamos a nossa alma de grande tristeza, choro, né? Arrependimento. Nós passamos por essa festa e agora nós vamos entrar na festa que é a festa de grande alegria, gente. E é a festa que eu particularmente mais gosto. Esse ano será em setembro, no dia 29, ao pôr do sol, até o dia 6 do 10 de outubro, né? Ao pôr do sol, tá bom? Esses serão os dias de festa dessa festa maravilhosa do Eterno. Nessa festa, nós construímos um açucar. Vocês estão vendo aí? Isso aqui é um açucar original, né? Um açucar raiz, açucar que o povo fazia no deserto, né? Então, nesse dia, a gente fazia essa açucar. Essa festa é a festa que nos mostra que nós somos totalmente dependentes do Eterno. É a festa que nos tira de onde nós estamos, né? E que nos leva à humildade. A festa que nos mostra que devemos ser humildes. E não importa se nós somos reis, rainhas, governantes, sacerdotes, escravos, não importa quem seja. Todos, de igual modo, vão viver por 7 dias dentro de cabana como essa daqui, ó. A gente hoje faz cabana diferente, enfeita, né? Eu coloco o colchão, a gente dorme durante 7 dias nela, mas ela vai nos ensinar a humildade. Nós abrimos mão de todo o nosso conforto nessa época, né? Que nós temos, nós entramos na terra, nós temos conforto e nós abrimos mão para entrarmos dentro de um açucar e nessa açucar vermos que nós dependemos totalmente do Eterno. E eu também me lembro, gente, do que Yeshua falou quando ele disse naquela parábola dos talentos, né? Você foi fiel no pouco e no muito eu te colocarei, né? Nós deixamos o nosso, para nós é muito, né? E vamos para um pouco, sendo fiel ao Eterno, né? Sendo fiel ao Eterno, nós abrimos mão do pouco que temos, né? Porque diante das coisas que o Eterno tem preparado para nós, é pouco, né? E Ele vai nos colocar no muito, porque nós somos fiéis à sua palavra. E assim, nós nesse dia lembramos que nós somos frágeis, uma simples cabana, né? Que carrega em si a morada do Altíssimo, daquele que o céu dos céus não suporta. Nós somos essa cabana, né? Que tem como morada esse Altíssimo. Esse Altíssimo, nosso Elohim, que dá vida aos mortos. E do seu ungido, né? Que assim como ele foi, como ele nos avisou, ele voltará e nos encherá de vida. Assim como ele cumpriu todas as festas de primavera, ele com certeza vai cumprir todas as festas de outono. E é isso que nós esperamos, né? Essa festa de Sucote, onde nós vivemos em tendas, ela também marca
a estação das últimas colheitas, né? E são dias de muita alegria, né? De muita alegria. Era o término da colheita de frutos do ano. Lembrava Israel dos dias que habitaram em tendas no deserto. Levíticos 23, 39 e 40. Porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiveres colhidos do fruto da terra, celebreis a festa, né? O Moed, dia do Eterno, por 7 dias. No primeiro dia haverá descanso e no 8º dia também, né? E no primeiro dia tomarás para vós ramos de formosas árvores, né? Nós temos também isso, né? O etrove. Ramos de palmeiras, né? O lulave e os ramos de árvores frondosas, o radassim, e salgueiros de ribeiros, o arravote, e vos alegrareis perante Adonai vosso Deus por 7 dias. Que alegria, né, gente? O celeiro estava cheio de frutos de arrependimento, fruto de amor, fruto de humildade. E agora a gente está diante do Eterno para celebrar essa festa, né? Isso daqui, deixa eu ver aqui. Isso daqui eu vou pular porque é quase a mesma coisa. E como o nosso tempo já correu bastante, não dá tempo da gente ver. Então, esses são os tempos designados por Adonai que vocês devem anunciar como convocação sagrada e nos quais levarão uma oferta feita pelo fogo para Adonai, uma oferta queimada e uma oferta de grãos, um sacrifício e ofertas de bebida, cada uma em seu dia. Além do Shabat de Adonai e de seus presentes, todos os seus votos e todas as suas ofertas voluntárias dadas a Adonai. Adonai disse a Moshe: ordene ao povo de Israel que leve azeite puro de azeitonas prensadas para iluminar, mantendo as lâmpadas sempre queimando. Arão as manterá acesas sempre do lado de fora da cortina do testemunho e na tenda do encontro, da tarde até amanhã, para iluminar na presença de Adonai. Este será um regulamento permanente por todas as suas gerações. Gente, eu tinha bem mais para falar, mas é um assunto muito grande, né? Eu amo demais, portanto, eu vou terminar, tá? Aqui, mas eu quero dizer para vocês uma coisa, que o desejo do meu coração é que, assim como a menorá estava queimando e iluminando na presença do Eterno, assim eu desejo que as festas do Eterno e suas bênçãos iluminem o caminho para você e que você entenda e perceba todas as bênçãos que ela traz. O Eterno não nos deixa nas escuras, gente, e despreparados. Ele nos mostra o seu plano de redenção. Lembrem-se, quando vocês veem um broto, vocês sabem que está chegando a primavera. Ele não nos quer como as virgens loucas e despreparadas, né? Que andava sem azeite. Não, ele nos dá os seus tempos determinados, nos apontando para a sua redenção. E nós não podemos e não devemos ser alheios a isso, né? Nós não devemos ser ignorantes a isso. Festa após festa, ele vem nos lembrando e trazendo para nós as bênçãos que ele guarda para a gente a cada festa. Mas essas festas, gente, também, elas nos apontam sempre, sempre, sempre para a redenção. A redenção que o próprio Eterno trazia para a humanidade. Vocês percebem? Deixa eu colocar aqui. Vocês percebem? Todos os braços estão interligados. Tá vendo?
Deixa eu... Todos os braços estão interligados. Você tá vendo? Peça, ele tá interligado a Sucote. Gente, sem o Cordeiro de Deus, você jamais vai chegar em Sucote. Você jamais vai chegar no dia, na estação da alegria, né? Sem a Matzá, sem você retirar o fermento das nações que te afasta do eterno, você jamais vai chegar à expiação, né? Sem as primícias para o eterno, você jamais vai chegar em Yom Teruah, ao toque da trombeta, né? Você não vai ouvir esse toque e chegar a Shavuot para receber do eterno a sua bênção e entrar no seu descanso. Pensem nisso, gente, tá? Pensem bastante nisso. E olha só, assim como Yeshua foi sacrificado em Pessa no dia 14, né? E como um trigo sem fermento, Matzá, ficou na terra e voltou em Picurim nas primícias, ele cumpriu todas essas 3 festas aqui, também ele vai cumprir essas festas aqui, tá? Ele virá no toque da trombeta, trará expiação e nos levará para a alegria do eterno. É isso que eu desejo a você, gente. Eu desejo que a festa de Yom Teruah traga arrependimento para você, para que você chegue a Yom Kippur com redenção e na festa de Sucote, das cabanas, se torne júbilo, se torne alegria, a alegria da salvação, da redenção que o arrependimento traz, a alegria que nós teremos da presença do Eterno. E assim nós terminamos de falar sobre as festas do Eterno, um assunto magnífico e que eu teria muito mais coisa para falar. Eu pulei muita coisa, eu achei que eu ia conseguir, mas era muita informação para um vídeo só. E é um assunto que eu realmente sou fascinada e que eu estudo há muito tempo sobre isso, né? Todas as festas, gente, do Eterno nos aponta para a redenção. Todas as festas do Eterno têm o seu propósito e o seu ensinamento e a sua bênção. Nós não devemos ser alheios a esses encontros marcados que nos traz a Shalom do Eterno, que nos traz o descanso do Eterno. Nós descansamos porque sabemos que a redenção está pronta e está por vir. E a próxima porção é a porção de número 32 e 33, está em Levítico 25:11 e vai até 27:34, gente. E eu quero terminar essa porção de hoje, né, dizendo a vocês que eu espero com todo o meu coração e digo: Maranata, ora vem, Senhor Yeshua, trazer redenção para todos nós. Que o Eterno, pela sua infinita misericórdia, os abençoe e os guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre vocês. Que o Eterno tenha muita misericórdia de vocês. E assim como a menorá que iluminava o tabernáculo, as festas do Eterno te ilumine para a redenção do Eterno. Que o Eterno te abençoe, meu amado. E que vocês tenham uma bela semana cheia de shalom e entrem no descanso do Eterno nas suas festas, tá? Vamos continuar contando. Faltam 20 dias para nós chegarmos em Shavuot. Que o Eterno os abençoe e vocês tenham uma bela semana. E eu espero que eu não tenha
confundir a cabeça de vocês mais ainda. Mas são assuntos muito profundos que a gente deveria ter bem mais tempo para falar. E são assuntos que realmente nos deixam apaixonados pelo amor e pela misericórdia do Eterno, porque desde a fundação do mundo, Ele vem nos mostrando o seu grande amor e a sua redenção para todos aqueles que fazem Techuvá. Um beijo no coração. Vamos de musiquinha para a gente terminar, que nós já estamos passando. הוסיף ללכת, אם תרמי לרועים על שכם, חלילי, ילל, ילל, חלילי. אבל מוטלת על ליבי, כאבנים בשדות בית לחם, רוח עובר בסביב, הנפנה אדרי ללכת. אי שם בסוף הדרך, אל תחכי עד רדת הערב,